Então vamos recordar aqui o iter criminis. O que é iter criminis? É o caminho do crime. São as fases aí de aperfeiçoamento da conduta criminosa de acordo com a descrição que está lá no tipo penal. Então, como é que começa a coisa? Começa com uma ideia, né? Tudo começa com uma ideia, tudo começa com um pensamento, tudo começa com uma pergunta. E aí a ideia surge na mente do sujeito. Cogitação. Então, essa primeira etapa do iter criminis, ela permanece apenas no âmbito interno, tá? No âmbito psíquico, tá? Então, eu acredito que eu vou pegar uma arma, o sujeito pensando, né? Eu acredito que eu vou pegar uma arma e vou levar um pé de cabra e vou arrombar a casa e vou levar bens de lá. Ô, fulano, vamos levar, tal, tal. Vamos. Cogitação. Né? Então, por enquanto ele pensou, tá? Atos preparatórios. O que são os atos preparatórios? Então, o sujeito pensou, né? Seja sozinho, seja com alguém. Pensar junto com alguém pode ser uma associação criminosa já. Vamos praticar crime? Vamos. Já começa a se configurar uma associação criminosa. Então, atos impuníveis, preparatórios, em regra, são impuníveis, mas às vezes são puníveis. Então, por exemplo, sei lá, petrecho para produção de droga, no artigo 34, se não me engano, da Lei de Drogas, 11.343 de 2006. Mas não fez a droga ainda, não tem tráfico, não tem nada. Não, mas peraí, os petrechos já são atos preparatórios, que nesse caso o direito penal acaba punindo, é excepcional. Em regra, não se pune atos preparatórios, mas às vezes o direito penal já se antecipa e fala, isso aqui eu já vou punir, né, porque já é perigoso por si mesmo. A máquina de fabricar falsidades, já é uma preparação que é perigosa e já é punida em si mesmo. Então, primeiro o sujeito cogita, depois ele começa a preparar. Nesse nosso exemplo aqui, de uma aspas, tentativa, fecha aspas, de roubo, porque a gente vai ver se é ou não tentativa, né? O ato preparatório é pegar a arma, se dirigir até a casa, arrebentar o cadeado, arrebentar a porta. Ou isso já é o roubo? Essa é a discussão. Por quê? Porque depois dos atos preparatórios, nós temos o quê? A execução. A fase de execução do crime. Tá? Então, isso é muito importante, porque o sujeito começa a colocar em prática o seu plano e a sua preparação. Então, ele começa a executar, ele começa a agir. E qual é esse agir? O agir, segundo o entendimento adotado que a gente vai ver aqui, é começar a praticar o verbo. Então, ele começou a subtrair alguma coisa? Então, vamos dizer que nesse exemplo aqui a gente não sabe, tá? Não tá no acórdão, né? Mas ele fosse lá para furtar ou para roubar, e aqui a gente está falando de uma situação em que há arma de fogo, então, teoricamente seria um roubo, né? Mas uma obra de arte, uma estátua X, um vaso chinês X, um quadro Y, enfim, né? A execução, ela já começou quando se quebrou o cadeado, quando se arrombou as portas, ou ela só começa quando ele põe a mão ali no quadro, na estátua, na escultura, né? Enfim, que ele pretende ali levar embora, passar a mão, surrupiar, levar para si ou para outrem, né? Então, execução é quando o sujeito começa a ação propriamente dita ou omissão, né? Nos casos aí de crimes em que se admite a figura omissiva. Há crimes omissivos próprios, omissivos impróprios, né? Omissivo próprio só se comete mediante omissão, e omissivo impróprio pode ser por omissão ou excepcionalmente porque ele é por comissão também, por um fazer, tá? Bom, e aí você tem a consumação, né? O que é a consumação, por exemplo, aqui no caso do crime de roubo? Então eu vou furtar ou vou roubar o celular. A partir do momento que esse bem já saiu da esfera da posse da vítima, né? Então, mas ele mal atravessou a rua. Opa, mas já se consumou o roubo. Já subtraiu. Mas não conseguiu levar, não conseguiu carregar, não, mas já subtraiu. Então, o entendimento tem sido esse, né? Saiu das mãos da vítima ali, pronto, o crime de furto, crime de roubo já está consumado. Mas entre a execução e a consumação, né, o início, né, entre o início da execução e a consumação, você tem um iter aí, você tem alguns possíveis desdobramentos, que a gente vai falar já já. Então, consumação, o resultado ele é alcançado. Então, a gente sabe que tem crime formal, crime material, alguns crimes exigem um resultado naturalístico, ou seja, uma alteração aqui no mundo tridimensional, aqui no mundo físico, para que ele venha a se concretizar, né? Alguns crimes, não. Então, vamos pensar aqui no roubo, por exemplo, precisa que esse bem seja efetivamente subtraído. Vamos pensar, por exemplo, numa corrupção ativa, né, um crime de corrupção ativa. Eu ofereço ali uma caixinha de cerveja para um guarda de trânsito não me multar porque eu estava andando de moto sem capacete, por exemplo, né? Então,
ô guarda, eu vou, não, te dou uma caixinha de cerveja aqui, eu te dou, sei lá, milão, 2 contos, porque eu não posso levar multa, minha carteira já está cheia de pontos faltando, se eu levar mais essa perda de pontos agora na minha carteira, vai faltar pontos para mim, eu vou ficar com minha carteira suspensa, vou perder a habilitação, sei lá o quê. Então pega esse dinheiro aqui, pega essa cerveja aqui e deixa por isso mesmo, né? O senhor passa um fim de semana aí mais divertido, ou passa um período aí com o bolso mais cheio e me deixa em paz e me deixa embora. É uma corrupção ativa. Aí entra a figura do exaurimento. Exaurimento. O que é isso? Bom, a partir do momento que eu falei, guarda, você aceita uma caixa de cerveja para deixar de aplicar a multa para mim, deixar de cumprir com esse dever de ofício que a norma lhe impõe enquanto agente de trânsito? Se eu entregar ou não entregar o dinheiro para ele ou a cerveja, não importa, o crime já se consumou. A partir do momento em que eu ofereci a vantagem. Porque se a gente pegar o artigo 333 do Código Penal, tem lá, oferecer, prometer vantagem a funcionário público, né? Então, oferecer. Aí o que eu costumo dizer para a gente analisar se o crime já se consumou ou não. Conjuga o verbo ou algum dos verbos ali, né? Por exemplo, o crime de tráfico tem 18 verbos, né? Você conjuga aquele verbo no passado. Você conseguiu conjugar no passado, então o crime já se consumou. Lógico, aí tem muitas nuances, né? Muitos detalhes, conforme o tipo penal, conforme a situação. Uns admitem tentativa, outros não. Outros, se admite ou não tentativa, é discutível na doutrina, na jurisprudência e tal, né? Enfim, mas em linhas gerais é isso. Subtrair. Subtraiu? Subtraiu. Então o crime está consumado. Oferecer vantagem indevida. Ofereceu? Ofereceu, o crime está consumado. Portanto, é indiferente que eu entregue para o guarda de trânsito, nesse exemplo, o dinheiro ou a cerveja. Se eu entregar o dinheiro ou a cerveja, a vantagem indevida, aí trata-se de mero exaurimento do crime. O crime já se consumou quando eu ofereci. Mas aí se eu acabar por efetivamente corrompê-lo ali com aquele bem, com aquela vantagem indevida, trata-se de exaurimento. E aí, Fabrício, tanto faz se está consumado ou se está exaurido, o exaurimento pode ser levado em consideração no caso da dosimetria, tá? Circunstâncias do crime, consequências do crime, aí conforme, né, a situação concreta venha a nos trazer os dados fáticos, beleza? Então, resumindo aqui esse quadro do Intercrimes. Então, cogitação, estou pensando a respeito. Atos preparatórios, opa, começo a movimentar, mas ainda não entrei na descrição típica da norma penal incriminadora ainda. No caso, subtrair coisa alheia, móvel mediante violência ou grave ameaça, ou após ter reduzido de alguma forma a resistência da vítima. Algo nesse sentido, ali o 157 do Código Penal, que é o roubo, né? Então, cogitei, comecei a preparar, saí de casa armado, com pé de cabra, né? E aí eu fui até a casa e fui atrás do quadro lá que eu gostaria de pegar para mim. Aí já começa a execução. E se eu catei o quadro e, pô, já está comigo, né? Ainda que sem a posse mansa e pacífica, como antigamente se exigia para a consumação, hoje não. Subtrair ele da esfera da vítima, é lógico, no caso concreto vai ter discussões, né? Ah, mas nem saiu da casa, mas estava no quintal, mas estava só pôs a mão, só tirou da parede. Aí, lógico, aí vai ter sempre discussão no caso concreto, conforme os detalhes ali da configuração fática, das próprias provas que exista, que não exista, controvérsias ali, um fala uma coisa, outro fala outra, o testemunho fala isso, a vítima fala aquilo, a câmera traz outra coisa, o réu nega, não era bem assim, não sei o que, enfim, né? Aí vai ter essa discussão. Enfim, se consumou, levei o quadro embora. Ou tô com o quadro aqui na mão, mas apareceu o dono da casa na hora, apareceu a polícia. E aí, é tentativa ou não, né? Ou como nesse caso que a gente está estudando aqui, quebrei o cadeado e arrebentei a porta. É tentativa ou não? Né? Enfim, aí consumação, tentativa, desistência, já a gente vai trabalhar essa ideia. Mas aí consumou, e pode ser que em algumas situações ainda haja um degrau aí no iter criminis, que é o exaurimento.